Fala galera, professor Fernando mais uma vez na área. O nosso objetivo hoje é falar um pouquinho de uma forma bem rápida sobre as reações imunológicas desencadeadas pela aplicação do meio de contraste. Basicamente, quando a gente pensa em reação imunológica, a gente pensa em substância química. Então, quando essa substância química, no caso os meios de contraste, adentram a circulação sanguínea, o meu corpo, como um instinto, ele vai tentar combater basicamente nessa substância com uma reação. É como se ele tivesse realmente um combatente tentando destruir o invasor. Então, o meio de contraste, por ser uma substância química, quando estará na circulação sanguínea, a gente pensa que vai criar uma instabilidade no pH sanguíneo. Causando uma instabilidade, a gente vai ter ali os nossos protetores, né, os granulócitos, como forma viável de impedir que a substância crie, né, sua lesão, basicamente que é o nosso corpo em resposta imune inata. Nosso corpo é basicamente dividido em duas respostas: a resposta natural imune inata ou adquirida. A inata está designada pelos granulócitos, designados pela medula óssea, então eosinófilos, basócitos, mastócitos, e cada um vai desencadear uma reação importante. E também a gente tem aquela imunidade adquirida, que é atraída através de imunoglobulinas, de vacinas e etc. Quando esse meio de contraste adentra a circulação sanguínea, você causa uma interação entre o composto químico e o pH do sangue. E essa alteração com esse pH causa diretamente aí uma estranheza para o nosso sistema imune, ao ponto de querer combater. Então, a instabilidade desse pH, uma alteração da homeostasia, faz com que o meu sistema imune ele seja ativado como uma forma de combatente, por ser realmente voltado para uma substância química. Quem vai atuar diretamente na resposta imunológica são os granulócitos chamados de mastócitos e basófilos. Então, os mastócitos e os basófilos, eles são responsáveis pela resposta imunológica quando aplicada a qualquer substância química, principalmente os meios de contraste no formato geral, né, os contrastes radiológicos no geral. Então, quando essa substância adentra e o corpo entende que é uma substância não própria, o combatente direto são os mastócitos e os basófilos. Basicamente, os mastócitos e basófilos, eles sintetizam e secretam heparina e histamina. A heparina é um excelente anticoagulante, que é um anticoagulante natural, que o nosso corpo utiliza aí para diminuir os riscos de trombo, e a histamina atua no pulmão, né, para dar uma ótima resposta respiratória, atua no coração para controlar o ritmo cardíaco, atua nos músculos, né, da musculatura lisa do intestino para facilitar a motilidade, e também atua na musculatura do músculo esquelético. Então, são duas substâncias, dois mediadores que servem e têm uma função extremamente importantes. E os mastócitos e basófilos, eles fazem isso. Então, eles sintetizam e secretam heparina e histamina. Então, quando há uma interação entre a substância química do meio de contraste e os mastócitos e basófilos, eles começam a ter uma interação como se fosse uma forma de combate, e a forma viável disso é promover uma desgranulação. Então, basicamente, eu vou colocar uma imagenzinha aí na minha tela para compartilhar com vocês, para vocês entenderem esse processo. Então, só rapidinho compartilhando, para que vocês possam entender. Então, minha tela aí presente, vou colocar aí a presença de um granulócito, o mastócito, o basófilo. Se você olhar dentro dele, a gente tem um conjunto de grânulos de heparina e grânulos de histamina, que são secretados e liberados através de vacúolos. Então, naturalmente, o nosso corpo vai estar sintetizando heparina e histamina para fazer esses controles que eu tinha citado anteriormente. Quando o meio de contraste adentra, são esses responsáveis para promover a imunidade inata. Eles entendem que essa substância química é não própria e vão tentar combater fazendo uma liberação em excesso de heparina e histamina, principalmente uma desgranulação, ou seja, uma liberação em excesso para fazer uma forma direta de combate, ou seja, uma reação imunológica em cadeia. E aí, por isso, que quando a gente fala das reações imunológicas, a gente pensa sempre no vermelhidão no corpo, né, das manchas, dos eritemas, dos pruridos. Pensam também da relação das coceiras, das tosses irritativas, da falta de ar, da hipo ou da hipertensão, porque como a gente está desgranulando um excesso de mastócito e excesso de basófilo, consequentemente a gente percebe que há uma desregulação geral por conta da liberação desses dois mediadores, a heparina e a histamina. Com isso, a gente desencadeia as reações e, por incrível que pareça, ela pode chegar aí
até levar a óbito em alguns casos, mas se a gente pensar em porcentagem, 95% dos pacientes que fazem a aplicação dos meios de contraste não desencadeiam nenhum tipo de reação, ou seja, meu corpo entende que não é o próprio, não altera a homeostasia, não altera o meu pH e, consequentemente, também não desgranula nem mastócito nem basófilo. 5% restantes, 3% desencadeiam reações leves, como coceiras, pruridos, tosses irritativas, né, manchas na pele. E o último, que é a última porcentagem dos 2%, conseguem chegar aí a uma reação, infelizmente, anafilactoide mais grave, ao ponto de causar edema periorbitário, edema de glote e a necessidade. Algumas só pontuações importantes para a gente encerrar esse vídeo, que é a relação dos medicamentos que a gente tem que tomar. Então, numa reação imunológica, por isso que a gente fala, olha, dá um antistamínico, dá um corticoide, dá uma adrenalina, porque são realmente medicamentos que acabam controlando essa reação imunológica e essa desgranulação desses mastócitos e basófilos. Outra coisa importante é manter sempre viva a relação. Se o paciente é alérgico ou já realizou algum exame que teve uma reação imunológica, que é diferente de reação normal, a reação imunológica, aí sim, não podemos. Por quê? Ainda não se sabe especificamente se o paciente que teve contato com alguma substância química, ela vai desencadear não só uma reação imunológica inata, né, desgranulando, mas também uma adquirida. Por quê? Porque ela já criou imunoglobulinas para combater essa substância química. Então, o paciente que é alérgico ou teve uma reação, nunca mais pode fazer o uso. Tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo. Um grande abraço a todos.